Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui para trazer para você e ministrar no seu coração uma palavra do estudo que eu estou fazendo com vocês sobre o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo nosso próximo. E hoje o título da mensagem é Aprendendo a Amar a Deus. É necessário nós amarmos a Deus acima de tudo. E hoje eu estou aqui para ministrar essa palavra no seu coração. Então eu desejo que Deus fale com você profundamente, do interior do seu coração. E eu quero compartilhar um versículo com vocês, escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha o que a Bíblia nos relata. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Em outras Bíblias está de todo o teu pensamento. As mesmas palavras que Jesus usou, correto? Então Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e ele disse que o primeiro mandamento Deus revelou a ele, que é amarás a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, até acima dos nossos familiares. Então, é necessário nós amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E em 1 João 4,19 a Bíblia fala claramente: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o apóstolo João ele foi claro, ele falou, não é questão, nós não amamos a Deus por amar, mas porque Ele nos amou primeiro. Então não foi questão de eu e você amar a Deus primeiro, mas foi questão que Ele nos amou. E a Bíblia continua, e entregou seu Filho como propiciação pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Agora eu quero falar de um assunto aqui bem importante, que isso é o mais profundo de amarmos a Deus, que é a relação entre amar a Deus e a obediência. Quando você ama uma pessoa, você procura tratá-la bem, tratá-la com dignidade, tratá-la com amor acima de tudo e não entristecê-la. Com Deus é a mesma coisa, e a obediência é a base de amarmos a Deus. E eu quero ler com vocês em 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, este é o amor de Deus para conosco, que nós amemos, mas também que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então, o apóstolo João falou claramente, esse é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. Assim como o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós, os nossos tios, às vezes eles falam para você, você tem que ser mais obediente, você tem que lidar mais com as coisas dessa vida, você tem que entender às vezes o que é certo e o que é errado, você tem que entender o que pode e o que não pode, e assim é Deus. Assim como nós devemos obedecer os nossos pais, nós devemos obedecer a lei de Deus, que é, acima de tudo, baseada no amor. Quem ama Deus não vai entristecer e não procura entristecer o Espírito Santo. E em Efésios 4,30, a Bíblia nos dá uma sugestão aqui, ela nos dá um versículo muito bom, que eu amo esse versículo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, então aqui em Efésios a Bíblia foi muito clara. Ela falou, vocês não devem entristecer o Espírito Santo, porque Ele selou vocês para o dia da redenção, o dia da nossa salvação, o dia do nosso encontro com Jesus nos ares. Desde quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo tem nos selado e Ele não vai cortar, Ele não vai quebrar esse selo, mas nós não devemos entristecê-lo. E aquele que entristece o Espírito Santo, esse não ama a Deus, porque se você ama a Deus, você não vai procurar desagradar Ele. Eu quero dar continuidade falando o seguinte, quando nós amamos a Deus, nós buscamos fazer a sua vontade. E em João 14,21, Jesus foi claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Ou seja, Jesus falou,
Olha, não é todo aquele que fica falando para Deus, eu te amo, Deus, ai Senhor, eu não sou nada sem ti. Tudo bem, você pode falar, Deus é todo ouvido, mas não adianta você ficar repetindo essas palavras e não obedecer os mandamentos. Não adianta você ficar falando, Deus eu te amo, Deus eu não sou nada sem ti, e desagradar o seu irmão, e procurar encrenca, e procurar fofoca, e procurar intriga, ciúmes, raiva, ira. Não adianta você falar isso para Deus e buscar brigas e buscar contendas, porque isso não adianta nada. Então Jesus ele foi claro, aquele que ama eu, aquele que ama o meu Pai, esse guardará o meu mandamento. E também quando ele guardar e me amar, eu também o amarei e eu me revelarei a ele. Eu aprendi, queridos, que através da obediência que Deus ele se revela a nós. E eu sou prova viva. Quando eu entendi o chamado de Deus para minha vida, eu obedeci. E foi a partir dali que Jesus começou a se revelar para mim. Tem um testemunho completo da minha história lá no meu Instagram, Evangelizando com a Vi. Se você ainda não me segue, siga lá. Então a obediência é tudo. E é necessário nós sermos obedientes. Porque a vontade de Deus está baseada em amarmos o próximo. Então, como eu disse e repito, quem ama Deus vai amar o próximo. Em Mateus 22, do 37 ao 39, Jesus fala umas palavras que definem essa mensagem por inteira. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. As mesmas palavras de Moisés, Jesus tornou a repetir, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus espera isso de mim e de você, não porque Ele fez isso ou aquilo, mas porque Ele nos amou primeiro e Ele entregou Jesus para isso na nossa vida. Então vamos amar Deus, vamos amar o nosso próximo, porque você viver na base do amor é você viver uma vida feliz. Bem-aventurado é o que ama, bem-aventurado é o que ama. E quando você ama, o seu coração ele fica tão cheio da presença de Deus que você não quer mais que isso termine nunca. Aquele que ama Deus não pratica más obras e não tem alegria e nem parcialidade com o mundo. Então é importante vocês saberem disso, que aquele que ama Deus, ele não vive meio pé na presença de Deus e meio pé no mundo. Não tem parcialidade com o mundo, ele não é feliz com as coisas que o mundo fornece, mas ele é feliz de verdade quando ele está na presença de Deus. E em João 17, do versículo 15 ao 17, Jesus ele estava orando a Deus e ele estava falando as seguintes palavras. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele estava orando, ele estava nos últimos momentos, ele estava orando a Deus e falou, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que afaste-os do mal, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Entenda, quando você aceita Jesus, você não pertence mais a este mundo, você está aqui como embaixador do céu, habitando na terra. Então nós não somos mais este mundo, nós não temos mais aquela alegria que o mundo tem, mas nós temos alegria quando nós estamos verdadeiramente na presença de Deus. E Jesus acrescentou, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. E a palavra de Deus é Jesus. Em João capítulo 1 a Bíblia fala, antes era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus e o verbo se fez carne por nós. Então Jesus é o verbo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há nele mentira e não há nele confusão e nem algo que venha ser mentira, mas somente verdade. Aquele que ama Deus vive em sua presença e ele observa as tuas obras. Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, o próprio Jesus fala por meio do apóstolo João. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei
sair da minha boca. Então é muito sério. Jesus ele falou: eu prefiro que essas pessoas sejam frias do que quente. Eu prefiro que elas sejam frias do que mornas, ou frio ou quente, porque morno, Jesus tem ânsia de pessoas mornas. Então se você é um morno, se você é aquela pessoa que uma hora tá na presença de Deus, outra hora tá no mundo, outra hora sente falta da velha criatura, me desculpe, mas é o que a palavra de Deus diz. Você não se arrependeu e não se converteu verdadeiramente. Porque a Bíblia fala que aquele que se converteu verdadeiramente, quando ele peca, ele fica triste porque o Espírito Santo incomoda. Então, não seja morno, mas seja quente, fervendo, porque é assim que Deus quer eu e você na presença dele. E eu quero concluir essa palavra dizendo: aquele que ama a Deus, o Senhor estará com ele o tempo todo. E eu quero ler uma palavra do Salmo 91, onde a Bíblia é muito clara, onde o próprio Deus fala. Salmos 91, 14 ao 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. E é isso que Ele vai fornecer. E é isso que Ele oferece para mim e para você hoje. Para aqueles que o amam e para aqueles que se dedicam ao máximo para Ele. Ele vai nos dar abundância de dias, anos, Ele vai acrescentar anos de vida. Então seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa temente a Deus. Seja uma pessoa que ama Deus, ama a sua obra e ama os seus mandamentos. Nunca se esqueça, Deus te amou primeiro, então como prova disso Ele enviou Jesus. Ame-o acima de tudo e você será próspero, você será uma pessoa próspera, você terá uma vida linda aqui nessa terra e após ela você terá uma vida longa na eternidade, uma vida feliz para o resto da eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, comenta, compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal e deixa o joinha. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!